as duas testemunhas. Apocalipse, capítulo de número 11. Existem muitas teorias, existem muitos pensamentos. Quem são essas duas testemunhas que profetizarão? Lá em Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos lá? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Bem, a Bíblia está dizendo que eles são dois homens, duas testemunhas que profetizarão no período da grande tribulação, ou seja, na primeira metade da grande tribulação, nos 1260 dias. Eles farão frente ao anticristo e ao falso profeta. Eles ambos terão poderes tais como o de Moisés e de Elias, descer fogo do céu, fazer água converter-se em sangue e muitos outros sinais. Então serão dois homens poderosos, cheios da presença de Deus. Mas a pergunta é, pode ser esses homens Moisés e Elias? Moisés e Enoque? Elias e Enoque? Será? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito? O que a Bíblia vai nos ensinar a respeito desses dois homens? Gente, Moisés, lá em Deuteronômio capítulo de número 34, versículo 7, vamos ler? Eu quero aqui pegar esses versos aqui, para que você leia junto comigo e nós possamos entender, porque vai ser mais fácil para a nossa compreensão. Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 7, diz assim: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Então a Bíblia está dizendo que Moisés, ele morre, ok? Guarde essa informação, Moisés, ele morre. Segundo Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11. Segundo Reis 2, 11 diz assim: Sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu. Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, guarde essa informação. Elias sobe ao céu num redemoinho. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24, a Bíblia diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então a Bíblia nos informa que Deus toma Enoque para si, ok? Então nós vemos que a Bíblia diz que Moisés morre, Elias é arrebatado e Deus toma Enoque para si. Então a primeira questão aqui, pode ser Moisés uma dessas duas testemunhas? Não, não pode ser Moisés. Pastor, por quê? Porque a Bíblia fala claramente que ele morreu. No livro de aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz: Ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então, se Moisés morreu, está descartada essa possibilidade. Não será ele uma das duas testemunhas. Mas, pastor, e os sinais? Não são iguais? Os sinais podem ser iguais, mas o personagem não. De jeito nenhum não será Moisés. Então, pastor, pode ser então Elias, já que a Bíblia diz que Elias, ele subiu ao céu no redemoinho. Ele não morreu. Tal como Enoque, que Deus toma para si e ele não morre. Agora, é interessante, gente, que aqui que eu quero entrar em algo mais profundo com vocês, tá? Num estudo mais profundo, e eu tenho certeza que aqui nós juntos vamos começar a exaltar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, no livro de primeira carta aos Coríntios, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, em especial o versículo de número 20, preste atenção no que a Bíblia fala sobre isso aqui, gente. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, a Bíblia diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias dos que dormem. O que significa isso, pastor? Todos os salvos do Antigo Testamento, quando morriam, não iam para o céu, morada de Deus, a eternidade, o terceiro céu, não. Todos os salvos do Antigo Testamento, eles iam para o seio de Abraão. Jesus conta isso. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo 22, Jesus está contando isto. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é um lugar de delícias. E morreu também o rico e foi sepultado. Então os salvos do Antigo Testamento,
não iam para o céu, morada de Deus, iam para o seio de Abraão. O que eu quero dizer com isso? Tanto Elias, como Enoque, como Moisés e os demais salvos do Antigo Testamento, quando morreram, foram para lá. Elias não poderia subir ao céu com um corpo glorificado, com esse corpo mortal que ele tinha em terra, porque até então não tinha ocorrido a glorificação. Quando eu falo subir ao céu com o corpo físico dele, não poderia. Enoque, muito menos, não poderia entrar no céu com um corpo que ele possuía. Por quê, pastor? Porque você leu comigo agora, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 20. Cristo foi as primícias dos que dormem. Sabe o que significa isso? Jesus foi o primeiro, quando ele morre, ele vence a morte, ele vai lá, segundo Efésios, capítulo de número 4, a Bíblia diz, muito bem sobre isso, capítulo 4, versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Jesus vai lá no seio de Abraão, pega os salvos do Antigo Testamento e leva para o céu. Mas Jesus é o primeiro ser a ressuscitar com um corpo glorificado e entrar no céu com um corpo físico, porém glorificado. Lá no livro de Salmos 24, a Bíblia diz: levantai, ó portas, ó vossa cabeça. Levantai-vos, ó entrada eterna, que entrará o Rei da Glória. E perguntaram: quem é este Rei da Glória? Aí apontaram e disseram: é o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Jesus está entrando no céu com um corpo glorificado, coisa que não existia, coisa que não tinha. Então ficou-se a pergunta: quem é esse Rei da Glória? É Ele. É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele foi o primeiro a entrar no céu com um corpo glorificado. E a Bíblia diz que a igreja, depois do arrebatamento, ou no arrebatamento, ela vai ter o seu corpo transformado, o pecado cessado, o corpo transformado, e nós entraremos no céu com o corpo glorificado. Logo, dito isto, Moisés não pode ser essa testemunha, nem mesmo Enoque. Por quê, pastor? Embora a Bíblia falem que eles foram ao céu, mas o céu foi o seio de Abraão. De uma forma, Deus leva-os para um lugar de delícias, mas esse lugar chama-se seio de Abraão. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser nem Moisés, nem Elias e nem Enoque. Vão ser dois homens que Deus vai levantar, que Deus vai preparar, vai dotá-los de poder para fazer frente ao anticristo e ao falso profeta. Dois homens que o Senhor vai levantar. Mas esses santos do Antigo Testamento não serão. Amém? Está com dúvida aí? Escreve aqui nos comentários que nós iremos lhe ajudar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.